Olá, boa noite a todos e todas. Nós estamos iniciando mais uma transmissão Teologia e Afins. Hoje nós discutiremos a seguinte questão: por que os cristãos não deveriam ter votado em Bolsonaro em 2018? E como de costume, sempre às quartas-feiras, né, participa dessa discussão o professor Romero Venâncio, que eu vou introduzir agora a conversa. Professor Romero está sendo adicionado daqui a pouco. Eu escuto agora, né? Pronto. Agora Tá está bem escutando? melhor. Estou Ah, escutando bem. ótimo. Eu também. Eu tô aqui bem, escutando bem e tal. Terminando aqui um cafezinho. Isso é Você bom. explicou um pouquinho aí a live? Explicou aí um pouquinho, não? Eu estava cumprimentando o pessoal e cheguei Ah, a falar sobre o tema de hoje, né, que nós responderíamos a esta questão do porquê os cristãos no Brasil não deveriam ter votado em Bolsonaro, né? exato. E isso até porque, até trazendo alguns dados de uma outra discussão que nós tivemos já aqui, né? Quando a gente pensa, a gente fala os cristãos não deveriam ter votado, é porque em 2018 o Bolsonaro foi eleito com 57,8 milhões dos votos, né? 57,8 milhões dos votos, o que dá 56% dos votos válidos da eleição de 2018 naquele segundo turno. O Haddad teve 47 milhões de votos. Desde 57 milhões de votos de Bolsonaro, 29 milhões foram votos católicos, 29 milhões de votos católicos, e 21 milhões, quase 22 milhões de votos de eleitores evangélicos. Embora nós tenhamos no Brasil uma maioria de católicos, né, vamos dizer que dos eleitores católicos nessa eleição, esses votos representaram quase que 50% desses eleitores. No caso dos evangélicos, um número embora menor, mas em termos de porcentagem, 70% daqueles que votaram em Bolsonaro, 70% dos eleitores evangélicos votaram em Bolsonaro em 2018. Então, 29 milhões de votos católicos e 21 milhões de votos de eleitores evangélicos, desses 57,8 milhões em 2018. Então, isso, de um certo modo, fundamenta, né, dá uma base para o motivo de nós estarmos levantando esta questão, né? Foi muito Sim. significativo o número de eleitores cristãos, né, cristãos católicos, cristãos evangélicos, em 2018, né, e contribuíram para a eleição do então presidente hoje, Bolsonaro, em 2018. Então, a isso, agora nós levantamos a questão. Porque Isso. esses cristãos não deveriam, né, não deveriam ter votado em Bolsonaro. Perfeito. Olha, quando eu lancei essa questão para você e a gente ficou conversando, né? Eu concordo plenamente com você. Eu tinha pensado no começo das nossas lives, quando numa daquelas lives você trouxe esses dados aí, em que provam que os cristãos determinaram as eleições. Então, assim, eles em peso votaram em Bolsonaro, isso é um fato, né? Eu vou ser sincero, Alexandre, com você e com todos que estão nos escutando. Eu teria uma série de razões, assim, como diz aqui no Nordeste, uma fieira de razões para dizer que um cristão não deveria votar em Bolsonaro. Agora, veja bem, até aquela reunião revelada, aquela reunião do dia 22 de abril, que ninguém sabia, né? Até aquela ali, eu ainda entenderia um cristão se enganar com Bolsonaro. Depois do dia 22 de abril, eu não aceito mais, entendeu? Porque, veja bem, aquela reunião ali é tudo que um cristão jamais deveria querer enquanto, digamos assim, enquanto governo. Não é? Ali ficou claro que não tem um governo, nós temos um desgoverno, não tem pessoas preocupadas com a vida, mas pessoas preocupadas com a morte, com a economia, com o dinheiro deles, com o sucesso deles, com o interesse deles. O Estado está a serviço deles,
de famílias e tal. Então, para mim, essa é uma razão absolutamente fundamental, né? Desde Santo Agostinho, desde Tomás de Aquino, desde Lutero, a ideia da política está associada ao bem comum, e não associado a essa avidez egoísta, a essa coisa violenta, virulenta, e principalmente a essa coisa doentia em termos de ódio. Essa é uma das razões. Mas, olha, eu acho, e defendo publicamente, e pretendo escrever sobre isso, que eu acho que o voto cristão em Bolsonaro foi um dos piores da história da República Brasileira. Um dos piores. Eu não sei qual foi o pior, porque a história da República Brasileira vem pelo menos desde 1889. Agora, foi um dos piores votos que, digamos assim, os cristãos, homens e mulheres no Brasil, deram a esse Bolsonaro. Veja, eu vou começar citando um livro que eu acho absolutamente fundamental. Por exemplo, um leitor deste livro aqui, este livro chama-se O Cadete e o Capitão, A Vida de Jair Bolsonaro no Quartel, de Luiz Macluf Carvalho. Esse livro aqui. Eu disse no Facebook, repito, todo cristão deveria ler esse livro aqui. Esse livro aqui é o exemplo da contra-fake news. Metade desse livro é de fontes, é de documentos, é de arquivo, inclusive 80% dos documentos é do próprio Exército, né? Então, assim, Bolsonaro, desde o Exército, era um inapto para qualquer cargo público. O livro de Macluf prova aqui. Bolsonaro nunca teve espírito público algum, ele sempre teve um espírito guerreiro, intrépido, se meteu com garimpo. Para você ter uma ideia, é esse livro aqui que prova que Bolsonaro é um verdadeiro terrorista. Prova, por A mais B, com documentos, tanto do Exército como da revista Veja, documentos de um croquis que ele fez, onde queria colocar bomba numa adutora do Rio de Janeiro, soltar bomba em quartel, e por isso ele foi julgado. E por isso ele foi colocado para fora do quartel. Então veja, uma figura muito perigosa, para não dizer desqualificada em termos intelectuais, e em termos políticos. Uma pessoa que de vereador a deputado federal, basicamente não tem projeto algum, a não ser discurso belicoso, discurso odioso, e outra coisa, aquele discurso que adora manipular a religião. Porque é bom deixar claro, uma coisa é você ser cristão e participar da política, porque deve, inclusive, fundamental, não é? Outra coisa é você ser um pseudo-cristão que manipula a religião ao seu interesse. Que é o que a gente viu naquela reunião do dia 22 de abril. Ali você viu o que significa ser cristão nesse país, né, hipócrita. Então, nesse sentido, eu teria uma série de razões para isso, né? Então, dentre elas, eu acrescentaria esse livro do Macluf, que eu acho importante, para você saber no homem que está votando, eu acho que é fundamental isso, é uma experiência interessante, mas eu diria muito mais, né? Veja, durante a campanha eleitoral, uma coleção de fake news, de mentiras sobre Fernando Haddad, de mentiras sobre a esquerda, de defesa de arma, as redes sociais viraram um inferno. As redes sociais viraram um inferno em 2018. Não só em 2018, eu diria desde 2013, mas 2018 foi pelo menos a prova, né, do que a gente, no fundo o que eles queriam era isso, né, tornar um inferno, aquela coisa odiosa, padre mostrando rifle, padre fazendo esse discurso odioso, pastor fazendo esse discurso odioso, tal. Então, assim, eu diria que com isso eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou culpando o povo com isso. Eu não estou culpando o povo pobre cristão que votou em Bolsonaro, não é isso. Eu estou dizendo que o cristão não deveria votar em Bolsonaro, em tese, por conta do que ele apresentou antes, durante e depois da campanha e o que é hoje. Então, nesse sentido, foi um voto que muito infeliz, na verdade. É claro que alguém pode me dizer, como já me disseram, eu fui enganada. Teve gente que acreditou em madeira de piroca. Você já imaginou o que é isso? Eu não vou votar em Fernando Haddad porque ele vai dar... É umas coisas assim. Cara, isso entrou no processo eleitoral. Entendeu? Coisas bizarras sobre Fernando Haddad. E olha que eu não sou do PT. Aqui não está um homem do PT. Eu não sou do PT. Agora, sinceramente, não dá para você aceitar o modelo eleitoral como nós tivemos. Tal. Então, assim, para mim, Bolsonaro é um presidente ilegítimo. Aquela reunião do dia 22 é a prova de que ele é ilegítimo, de que ele não tem capacidade para o cargo, de que ele não está à altura do cargo, de que esses ministros dele são tão incompetentes quanto ele, de que essa gente, na verdade, são os verdadeiros praticantes da necropolítica, e que, do ponto de vista cristão, essa gente não tem nada a ver com o evangelho.
Essa gente não tem nada a ver com a praxe histórica de Jesus de Nazaré, essa gente não tem nada a ver com o ressuscitado, essa gente não tem nada a ver com a tradição da Igreja Cristã Ocidental, essa gente, na verdade, tem mais vínculo com a Inquisição, com o terrorismo, com esse cristianismo belicoso, com esse cristianismo de cruzada. É isso que é o cristianismo dessa gente. Então, nesse sentido, eu não tenho dúvida quanto à resposta. Na verdade, não deveriam mesmo ter votado. Né? Não foi um voto orientado pelo Evangelho, não foi um voto orientado pela caridade, não foi um voto orientado, preocupado com políticas públicas para os mais pobres, não foi um voto preocupado com a democracia. Nós estamos, nesse ano de 2020, correndo o risco de entrarmos, de fato, numa ditadura. De pessoas serem perseguidas, de pessoas serem torturadas, de pessoas serem mortas, de pessoas serem exiladas. Eu já vi essa história, eu conheço essa história, nós sabemos dessa história. Então nós corremos esse risco, por conta de quê? De uma maldita eleição como essa. Não é? Então assim, Alexandre, quando eu pensei muito nesse tema, né? Então eu li o livro do McLuhan agora. Eu procurei também, eu diria até entender evangelicamente a posição dos cristãos na política. E aí eu fui ao meu saudoso, um pastor que eu gostava muito, foi meu professor, tem um livro dedicado por ele, inclusive, que é o Robson Cavalcante. Não sei se tu conhece Robson Cavalcante, deve conhecer, né? O Cristianismo e Política, Teoria Bíblica e Prática Histórica. Esse livro aqui, recomendo a todos, a todos. O título do livro é Cristianismo e Política, Teoria Bíblica e Prática Histórica, Robson Cavalcante. Veja, esse livro aqui, ele é um norte para essa reflexão. Ele parte do Evangelho e chega até o mundo contemporâneo, orientando no sentido, a partir tanto da teologia como de uma praxis de justiça, como deve ser o comportamento dos cristãos na política. Eu acho isso fundamental. Então, é óbvio que o cristão não defende corrupção, seja de onde for, de esquerda, direita e tal. É óbvio que o cristão não defende não aumentar a política pública para os mais pobres, isso é óbvio. Isso é papel do cristão defender isso. É papel do cristão, por exemplo, sempre defender a justiça, sempre defender a igualdade. É papel do cristão defender governos abertos, não governos fechados. Então, ele faz uma orientação que eu acho importante, para que não seja apenas uma resposta, como me disseram, porque você é de esquerda, já é contra Bolsonaro, então já sei qual é a sua resposta. Me disseram isso num grupo aqui, cristão, mandaram no meu Facebook, no meu inbox, você é muito anti-Bolsonaro. Eu digo, rapaz, sou mesmo. Esse cara é nefasto. E eu aqui não estou falando em nome de teoria política ou de minhas posições políticas. Eu estou falando, inclusive, da minha experiência de fé. Bolsonaro é nefasto. A política de Bolsonaro é nefasta para esse país. A política dele é perniciosa. É de uma cultura política mesquinha, violenta, doentia, que, na verdade, está fazendo escola nas igrejas, fazendo escola em grupos sociais, fazendo escola numa certa juventude, que eu acho uma pena a juventude seguir uma desgraça dessa. Então, veja, eu tenho uma série de razões para ser. Agora, quando eu voltei ao livro de Robson e comecei a pensar um pouco, porque o livro dele é um painel, assim, é uma verdadeira filosofia e teologia da política, né? Então, assim, eu fiquei pensando muito a partir de algumas ideias de Robson, de fato, né, principalmente o último capítulo, né, o capítulo final, é uma posição firme dos cristãos em relação a isso. Então, eu sem dúvida nenhuma acho que as pessoas que votaram e querem se arrepender ainda está em tempo. Eu acho que é fundamental, raio humano, não há dúvida disso, eu não tenho a menor dúvida disso e tal. Eu acho que as pessoas estão em tempo de se arrepender. Não é? Eu acho que, como diz o Evangelho, da árvore você conhece o fruto, está aí, a árvore está aí o fruto. Os frutos nós já temos. Né? Eu acho que o ano de 2019, o ano de 2020, é o ano para nos provar os frutos amargos, né, dessa árvore apodrecida que é Bolsonaro e seu governo. Então, nesse sentido, eu acho absolutamente fundamental que o cristianismo se afaste disso. Né? Eu não tenho a menor dúvida do que estou dizendo, não tenho. Digo isso com imensa tranquilidade, porque digo aqui, digo na rede social e digo em qualquer lugar, publicamente. Foi um erro os cristãos votarem em Bolsonaro, foi um erro eles definirem a política como definiram, foi um erro votar atrás de fake news, foi um erro esse voto anticomunista de um comunismo que nem existe. Então, assim, foi um voto contra um fantasma, que não existe. Né? Na verdade, foi um voto do engodo, foi um voto do contra o vigário, foi o voto de que votou nessa gente que está aí. Está aí o exemplo dos eleitores, está aí aqueles que se elegeram nas costas de Bolsonaro, como esse governador do Rio,
Tá aí o resultado. Então, assim, eu acho que é fundamental a gente pensar. Agora, de qualquer maneira, eu tenho pensado muito, eu escrevi um texto sobre esse silêncio da CNBB, eu já escrevi, fazer uma crítica, inclusive, né? A esse 2013 para cá, o silêncio da CNBB, essa coisa muito alheia, amorfa, meio sem querer tomar posição, não é? Eu acho uma pena, está na hora dos cristãos aprenderem. Porque, de qualquer maneira, esse país, se caminhar para uma ditadura, vai precisar dos cristãos. E vai precisar dos cristãos com atitude profética. Vai precisar dos cristãos que vão ter que ser testemunhos. Vão ter que ser testemunhas, não é? Em momentos sombrios, que tudo indica que se avizinha por conta dessa fala desses generais. Eu nunca vi general neoliberal, general que não tem nenhum vínculo nacional, general que não tem amor à pátria, com discurso pró-americano, pró-Estados Unidos, uma coisa, eu acho muito estranho o que está acontecendo com a Força Armada do Brasil. Muito estranho isso, tal, uma coisa sinistra, né? Em termos intelectuais, né? Porque eu estou falando aqui de oficiais, de gente que tem uma formação e tal. Então, assim, é um momento muito difícil, né? É um momento muito complicado e é um momento que, pelo menos nós cristãos, temos o dever de fazer autocrítica, colocar a mão na cabeça, fazer um exame de consciência e dizer, erramos. Erramos e erramos feio, porque o nosso voto, ele que elegeu esse fascista, está sendo cúmplice das mortes do Covid, por exemplo. Está sendo cúmplice da falta de política pública para os mais pobres. Está sendo cúmplice para a falta de uma política cultural desse país. Está sendo cúmplice por um governo que está caçando a democracia. Só essas 4 razões, para mim, já são fundamentais, né, para que um cristão jamais tivesse votado nesse Bolsonaro. Bem, por enquanto é isso. Não sei como é que você está vendo, Alexandre. Eu também elenquei algumas questões, né, alguns pontos que eu considerei assim, que deveriam ser destacados, né, porque, como você disse, há muitas questões, né, se pode apontar um monte de fatos, né, um monte de acontecimentos assim que não só se relacionam com os eventos mais recentes, mas com toda a biografia do Bolsonaro enquanto político, enquanto militar, enquanto pessoa, vamos dizer assim, que deveriam servir para uma avaliação, né? Aí eu destaquei 5 pontos, né, 5 atitudes que deveriam provocar constrangimento ou vergonha nos cristãos brasileiros que são eleitores do Bolsonaro, né? Até porque não tem ocorrido só um apoio, esse apoio que ocorreu lá em 2018, mas no momento atual se percebe de fato um arrependimento por grande parte daqueles eleitores que de repente votaram porque se viram sem alternativa devido ao cenário, ao contexto político que acabou se gerando em 2018, né, e acabaram tendo que fazer uma escolha e de repente hoje dizem assim, não fiz uma escolha ruim. Mas há aqueles que têm essa base mais fanática, vamos dizer assim, uma base mais de militância, que é uma base mais popular, que é esses que todos os domingos acabam indo lá para Brasília fazer aquelas manifestações todas sendo promovidas, né, aí nos bastidores, até alvo de investigação, saber quem é que está patrocinando isso, de onde está partindo a organização dessas manifestações antidemocráticas que vem acontecendo dominicalmente nos últimos tempos. Então, essa base popular tem um forte elemento religioso nessa base de apoio popular, né? Vamos dizer assim, a aceitação do Bolsonaro nos últimos tempos a parte da população, né, a popularidade dele em relação à população tem caído bastante, e se ele tem ainda algum apoio, tem nessa base fanática, vamos dizer assim. E há muitos religiosos nessa base aí. Mas dentre as atitudes que deveriam envergonhar cristãos eleitores de Bolsonaro, a primeira delas, né, que eu enumerei aqui, é essa questão dos atentados contra a ordem democrática, né? Por exemplo, defesa de fechamento do Congresso, fechamento do STF, a volta do ato institucional 5, de AI-5, como se fosse a solução para os problemas do Brasil. Todos os domingos, esses manifestantes estão aparecendo lá com bandeiras pedindo exatamente essas coisas.
né, pedindo fechamento do Congresso, fechamento do STF, atentado contra o Legislativo e atentam contra o Judiciário, contra os outros poderes. Numa clara exaltação do Poder Executivo, que é exatamente a base para uma ditadura. Esse tipo de propaganda, ela é perigosa, porque quando você provoca esse tipo de desequilíbrio entre os poderes, que existem para atuar como pesos e contrapesos, até para impedir que o poder, ou que qualquer um deles possa se assenhorar, vamos dizer assim, do país, da nação, e possa fazer as coisas a seu modo, é que existe essa divisão entre poderes. E, dominicalmente, há manifestações pró-fechamento do Congresso, fechamento do STF, pedindo volta da ditadura, pedindo ato institucional 5, né, que é exatamente o fechamento dessas outras casas, e isso é muito complicado, e com cristãos defendendo isto. Né. Uma segunda razão, né, que deveria constranger, causar vergonha, é a relativização de posturas desumanas por parte do presidente. Os cristãos têm relativizado essas posturas desumanas. Vamos dizer que o presidente construiu, né, a sua carreira política fazendo apologia a atos de tortura, né, os atos que foram praticados durante a ditadura militar, até apontando como herói um torturador como o Brilhante Ustra, dizendo que é o seu herói, disseminando exemplos de misoginia, né, de atitudes de menosprezo, por exemplo, às mulheres, misógino, e atitudes de homofobia também. Há diversas falas gravadas que apresentam esse posicionamento, isso faz parte da biografia. E recentemente, né, diante de milhares de mortes de pessoas no Brasil e no mundo por consequência da pandemia, né, o presidente protagonizou falas absurdas, né? Fez pouco caso, vem fazendo pouco caso da situação, e os apoiadores relativizam esse tipo de situação, né? Falas que incentivam violação a direitos humanos, né? Questões relacionadas aos direitos humanos. Na própria reunião, como você disse agora, de abril, agora que foi tornada pública, nas falas também dos ministros, principalmente do ministro da Educação, dizendo que sente verdadeiro ódio quando se faz menção a povos indígenas. Indígenas, né? E aos ciganos. Povos indígenas, que não existe povos indígenas, que existe somente povo brasileiro. Quer dizer, você quer... Hoje mesmo eu estava vendo na internet que depois desse tipo de coisa, tem aumentado na internet manifestações de ódio contra os povos indígenas. Exatamente. Manifestações de expressão de ódio contra a população indígena. Que esse pessoal trata como se fosse um peso para a sociedade, um peso para a nação, que ignoram toda uma história, né, dentro do processo de colonização, que foi causando a morte e praticamente a extinção desses povos no Brasil. E nós ouvimos algo dessa natureza por parte do ministro da Educação. Além das provocações, das ameaças, né, aos representantes dos outros poderes, como pedir a prisão de membros do STF. Diz que por ele todos seriam presos. De que forma seriam presos? A não ser que eles deem um golpe, né, e a partir de uma ação truculenta do Poder Executivo, você ponha na prisão todos os seus desafetos, né, ou todos os representantes de instituições democráticas que, de repente, se oponham às atitudes do governo, né. Então, essa relativização de posturas desumanas por parte do presidente e de outros representantes do governo e cristãos apoiando e relativizando isso é o segundo ponto. O terceiro é a defesa que tem sido feita por parte do presidente no tocante a armar a população, né? A armar a população numa clara incitação a uma espécie de guerra civil.
porque ele é uma figura paranoica, né, que vive o tempo todo apelando para teorias de conspiração, né? Como se nós estivéssemos o tempo todo sob ameaças, seja por onde, quando a verdadeira ameaça nos últimos tempos à democracia tem partido exatamente do governo dele. Então ele incita a população a ser armada para que a população possa, essa população armada possa insurgir, possa se levantar contra aqueles que ele acha que está desafiando a democracia, quando no fim das contas ele pode utilizar essa população armada como milícias civis contra os adversários. Ou contra, por exemplo, já que se ocorrem manifestações dominicalmente em frente ao STF, em frente ao Congresso Nacional, a população armada poderia ser usada como milícia exatamente contra esses poderes. Perfeito. Algo extremamente complicado. Um quarto ponto... Sim. Oi? Não, pode falar. O quarto ponto é que há uma defesa de uma espécie de moral vitoriana, como se isso fosse expressão do cristianismo. Né? Vamos dizer que muitos se identificaram com ele em 2018 e continuam se identificando, e quando ele começa a fazer esse tipo de propaganda, num certo tipo de moralismo, né, certos elementos, como se cristianismo se resumisse a esse tipo de moral vitoriana, onde ele ataca, no fim das contas, ele quer manter um modelo, uma ordem social, em que as mulheres são colocadas como subalternas em relação aos homens, onde não há espaços, não há direitos para as minorias no país, onde você menospreza a população LGBT de um modo geral e não pode haver qualquer tipo de política para garantir igualdades, no fim das contas, isso em troca do entendimento por parte de religiosos de que cristianismo e esse moralismo são a mesma coisa. Né? Perfeito. E o quinto ponto que eu elenquei foi uma elevação do que é terreno à condição do que é divino ou celestial. Esse grupo religioso está pegando essa figura terrena, mundana, vamos dizer assim, e a interpretando como se ele fosse uma espécie de representante divino. Como se as suas propostas, a sua interpretação da realidade se constituísse na própria compreensão da compreensão do próprio Deus acerca da realidade. É elevar pensamentos humanos à condição de algo eterno, de algo divino. É fazer do que é terreno divino. É fazer do que é mundano, celestial. Isso o tempo todo sendo propagado através de determinados vídeos que estão sendo compartilhados, né, por religiosos através de redes sociais, e que ocorre esse tipo de interpretação como o indivíduo fosse uma figura messiânica, uma espécie de enviado divino para resolver os problemas do país. E essas coisas são todas elas perigosas, né? Imensamente perigosas. Se não fosse para falar nisso, né, hoje eu estava selecionando alguns livros para indicar. Esse aqui do Humberto Eco, que é Fascismo Eterno, publicado pela editora Record. Ótimo. Que às vezes alguns podem pensar assim, não, acusar um adversário político de fascista é um xingamento comum, é uma forma de desacreditar, de tornar sem crédito o discurso do opositor político. Então é fácil rotular o adversário como fascista. Só que há algumas atitudes do governo que se enquadram dentro de um perfil fascista. Ele se diz liberal, vamos dizer assim, se proclama como defensor de ideias liberais, só que um liberal jamais defenderia o que ele defende. Como, por exemplo, ele tem agido ultimamente entendendo que o Estado e ele se confundem. Nos tempos modernos, essa personalização, vamos dizer assim, ela foi sendo diluída. Então, o Estado e o governante foram separados. O Estado se tornou uma pessoa jurídica. O Estado é essa ordem jurídica.
nós chamamos de Estado Democrático de Direito. Né? É o Estado que tenta, a partir das leis, né, da positivação das leis, harmonizar os interesses da população. Então, o Estado é a ordem jurídica. Ele entende que age como se o Estado e ele fossem uma coisa só, e que tudo que compõe o Estado deve estar a serviço dele e dos seus familiares, como se ele fosse um monarca e os seus filhos e parentes fossem a família real ou uma espécie de corte. Né? Então, essa centralização no Estado é muito perigoso. Outra coisa é o uso do Estado, né? O uso do Estado para promover uma espécie de doutrinação ideológica, de promoção de uma determinada ideologia na população, a partir de um discurso nacionalista também, que é outra característica muito típica do fascismo. Né? Além desse nacionalismo, essa defesa de certas tradições, né? Você se colocar como defensor da família, como defensor disso e daquilo outro, que é um outro elemento ideológico muito utilizado por fascistas e nazistas. A defesa de um certo modelo de brasileiro, de nacionalismo, né, que é usado como propaganda política para ganhar adesão, e em nome disso você vai impondo visões totalitárias, né, expressões totalitárias. Então, a leitura, por exemplo, isso aqui foi uma palestra feita por Humberto Eco, e que acabou sendo publicado num livretinho pela Record chamado Fascismo Eterno. E trouxe um outro aqui também sobre essa questão do fascismo. Né, o título é Fascismo, o que é e como combatê-lo. Aqui, na verdade, há dois textos. Há um texto do próprio Mussolini, né, expondo a doutrina fascista, e um texto do Leon Trotsky, que tem como título o que é o fascismo, o que é e como combatê-lo. Trotsky combatendo o fascismo. Então, o texto de Mussolini expondo a doutrina, que acho que é interessante para as pessoas entenderem o que é fascismo. Fascismo. Então, no livro há dois textos que se opõem, o texto do próprio Mussolini e um texto do Trotsky, expondo o que é fascismo e como combater o fascismo. Né? Então, essas duas sugestões de leitura. Perfeito. Olha, além de usar os argumentos que eu usei no começo, porque um cristão não deveria votar em Bolsonaro, definindo a partir do McLuhan quem é Bolsonaro, quem era ele no quartel, as razões, digamos assim, pelo que ele defendeu durante a campanha, como foi a campanha, que foi uma campanha difamatória, baseada em fake news. Está provado agora, não há mais dúvida, né? Essa hoje, com essa situação, essa presença da Polícia Federal, de acordo com o STF, né, e o ministro Alexandre de Moraes, fica claro, não é isso? Eu fiquei pensando também, Alexandre, eu procurei pensar e procurar referência, né, para entender por que chegou-se a isso. Né? E eu lembrei que em 2014 foi lançado um livro, esse livro aqui, porque vai sair de cabeça para baixo, mas Religiões em Movimento, o censo de 2010, organizado por Faustino Teixeira e Renata Menezes, né, que são dois sociólogos, teólogos da religião, que trabalham com a religião, da editora Voz, Religião em Movimento. Esse livro, ele é uma coletânea de artigos, inclusive de pessoas que já morreram, como é o caso de Flávio Pierucci, um ensaio ótimo de Pierucci sobre a crise do catolicismo, que é a seguinte, veja bem, eles pegaram o censo de 2010, o censo geral, e fizeram o recorte sobre os dados sobre religião. Não é? E a partir dos dados que eles tiveram sobre religião, eles escreveram artigos. Então são artigos de teólogos, teólogas, sociólogos, antropólogos, tal. Acho que você conhece esse livro, né? Tal. Esse livro, ele me deu uma ideia em alguns artigos. No artigo do Faustino Teixeira, no artigo do Antônio Flávio Pierucci, que foi o seguinte, eles disseram o que já era uma tendência desde a década de 90, que era, por exemplo, a crise de uma certa religião institucionalizada, do certo catolicismo mais à esquerda ou formalizado, de um certo protestantismo histórico, e a ascensão do pentecostalismo e do neopentecostalismo. Pronto.
esse é um dado absolutamente fundamental, que já aparece no censo de 2010, né? E eles vão mostrar, todos que escreveram sobre esses dados, principalmente os dados sobre o cristianismo católico e protestante, né? Como isso foi crescendo, 2010, 2011, 2013, 2014 é o ano do livro, né? Nós, por exemplo, nós poderíamos continuar 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, né? Como esse cristianismo ele foi ganhando as massas, como a entrada em cena de pastores como líder dessas massas, né? Pastores que, na verdade, inclusive enriqueceram, né? Hoje está provado o enriquecimento do patrimônio de Edir Macedo, de R.R. Soares, do apóstolo Valdemiro, etc. Né? Então, assim, essa relação entre religião, modelo pentecostal, essa coisa de cura, grana, essa forma com que se trabalha o dízimo, o dinheiro, oferta, essa misturada, ela de fato deu uma religião política. Só que eu acrescentaria um elemento que está no artigo final. A pessoa que escreve o artigo final do livro se pergunta se não há, nessas mudanças da religião, um projeto político. E aí eu acho muito interessante porque fica cada vez mais evidente para mim, principalmente a partir dessa leitura do livro, né, sobre a análise que eles fazem do censo, que de fato há um projeto político. Né? De fato há um projeto político. Eu não estou dizendo que todo o cristianismo tem um projeto político pensado, seja ele católico ou protestante, mas esse setor pentecostal, tanto dentro do catolicismo como dentro do protestantismo, ele vai aos poucos avançando na vida pública. Isso para mim, olha, na eleição de 2002, não é? Na eleição de 2006, na eleição de 2010, no crescimento que foi dando até chegar, por exemplo, 2013, aqueles atos de rua, depois 2014, 2015, toda aquela coisa contra a corrupção e toda aquela onda de fake news em torno da figura de Dilma Rousseff. Esse anticomunismo que volta e entra dentro da religião, que já era uma coisa que não era mais a pauta da religião, aquilo foi uma coisa muito dos anos 60 e voltou. Voltou porque, aí sim, eu acho que para mim tem uma coisa que eu ando estudando e ando me preocupando muito, que é exatamente essa extrema-direita cristã, em particular católica, e como ela se alia a projetos políticos de extrema-direita fora delas. Por exemplo, a aliança entre esse padre Paulo Ricardo com Olavo de Carvalho, por exemplo, entendeu? A aliança entre esse blogueiro católico que quase é preso hoje por conta de uso de fake news, esse blogueiro católico chamado Gustavo Kirchner e a extrema-direita política ligada a Bolsonaro, aquele padre polonês que está todo domingo lá abençoando Bolsonaro, que é um padre, inclusive, polonês lá, de uma paróquia em Brasília. Então, assim, há uma aliança, não é, dessa extrema-direita católica, que eu acho que não é só católica, ela é protestante também, mas eu tenho olhado mais de perto os católicos, me interessa o catolicismo brasileiro, né? E qual é o projeto político dessa extrema-direita católica? Isso é um projeto que eu estou desenvolvendo. Né? Eu estou catando material, texto não só sobre o catolicismo, mas textos também que não sejam necessariamente sobre o catolicismo, mas sobre a extrema-direita de um modo geral. E como essa extrema-direita é católica também. Né? Como há um entrelaçamento entre a extrema-direita política e a extrema-direita católica. Veja, eu estou dizendo isso a propósito de quê? A propósito de que esses votaram conscientemente em Bolsonaro. E não é um contingente pequeno. Não é um contingente de 1.000, 2.000 católicos. É um contingente de milhões. Né? É um contingente que está espalhado basicamente no Brasil inteiro. Eles têm organização de formação, eles têm atividade em redes sociais, eles têm atividades nas paróquias, eles têm apoio de certos bispos, eles têm apoio de uma série de padres que estão nesse movimento, uma série de intelectuais católicos que estão nesse movimento. Então, assim, é uma coisa, eu não diria que é um movimento organizado, mas eles têm organização. Eles têm organização dentro e fora do catolicismo. E eu fiquei pensando o seguinte, olha,
E o projeto político deles estaria onde? Onde estaria o projeto dessa extrema-direita católica, né? Primeiro, ela vai estar espelhada numa coisa chamada escola sem partido. Não sei se você já ouviu falar disso. Você já ouviu falar, sabe muito bem o que é, esse projeto do escola sem partido. Então você tem, dentro dessa extrema-direita católica, esse programa do escola sem partido. E dentro do programa do escola sem partido, há uma categoria, que nem categoria é um termo que eles inventaram, que mal sabem definir, chamado ideologia de gênero. Então, veja, essa gente, eles têm um projeto, e um projeto que está ancorado num programa que é o Escola Sem Partido, e do Escola Sem Partido, eles radicam nesse tema da chamada ideologia de gênero. E aí entra toda briga dessa extrema-direita cristã com a pauta LGBT. Né? Essa coisa homofóbica, transfóbica, antifeminista, antidireito das mulheres, perseguem os direitos humanos das mulheres. Então, assim, e concebem uma noção de família, né, que não cabe, né, nenhuma experiência LGBT. Então, assim, a família heteronormativa. Né? Então, veja, nesse sentido, veja, essa gente, votar em Bolsonaro foi um passo. Então, assim, essa extrema-direita que eu ando estudando, é evidente que há eles são, entre Bolsonaro e eles, essa extrema-direita, são vasos comunicantes, não é? Como se diz na semiótica, são vasos comunicantes. Eles interagem entre eles, eles têm o mesmo projeto, eles têm a mesma posição, né? E, consequentemente, eles estão avançando, por exemplo, em pautas no Congresso Nacional. Eles avançam desde as câmaras de vereadores. Câmara de Vereadores, prefeituras, o Congresso Nacional, tanto a Câmara como o Senado, eles tiveram uma bancada muito grande na última eleição, por conta de Bolsonaro, inclusive. Não é? Então, assim, veja, eu quero mostrar que, de fato, houve um erro fatal dos cristãos votarem em Bolsonaro, e sei que muitos deles, eu não tenho aqui o número, se eu tivesse eu diria quantos foram, né? Que votaram em Bolsonaro, não necessariamente ideologicamente identificado com ele, né? Então eu não acho que todo cristão é fascista, longe disso, não acho, não acredito nisso, isso não tem base sociológica nenhuma. Agora, há também um contingente forte que votou conscientemente, que votou com consciência, que votou sabendo em que estava votando, sabendo como estava votando, assim, o antipetismo, o anticomunismo, essa coisa contra a Venezuela, contra Cuba. Então, isso foi muito forte, né? E eu diria que há ainda, não é, um grupo forte de cristãos identificado com isso, porque eles são hoje um movimento. Eles não são ainda uma organização, mas são um movimento. E aí, consequentemente, essa gente foi absolutamente fundamental, entendeu? Enquanto definição, né, de projeto e tal. Então, eu diria, quando eu pensei nesse tema, por que os cristãos não deveriam votar em Bolsonaro, eu queria elencar as razões, né? Eu deixei claro as razões de o porquê não deveria ter votado, tanto razões bíblicas como teológicas, mas eu também quero compreender que tipo de cristão nós temos hoje. Por isso que eu acho esse livro absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. As religiões em movimento. O censo de 2010, a análise que eles fazem do censo é fundamental. Porque você entende o que está acontecendo dentro das igrejas, as contradições, e que tende, inclusive, a aumentar. Né? Agora, de qualquer maneira, eu também prevejo uma resistência dentro do cristianismo. Mas aí é um outro momento. Eu queria, inicialmente, falar disso, né, da pauta da extrema-direita, e porque ela está identificada com Bolsonaro. Depois a gente pode falar mais um pouco sobre a resistência. Tranquilo? Tudo bem? Tranquilo. Estamos em que tempo? Ainda temos, acho que, uns 15 minutos, aproximadamente, do que é um tempo de 1 hora, né, que dá lá e dá para conversar. De fato, quando a gente pensa, né, no aspecto do evangelicalismo, né, no Brasil, que às vezes é preciso compreender que quando a gente pensa num protestantismo, né, nos moldes, por exemplo, do que foi pensado em contexto europeu, às vezes é difícil você ter isso no Brasil enquanto uma unidade.
né? O que você vai ter é uma pluralidade de igrejas, né? E, historicamente, a gente dividiu o protestantismo no Brasil como esse protestantismo de imigração, né? Aqueles protestantes que vinham imigrantes, ingleses, alemães no Rio Grande do Sul, por exemplo, anglicanos que chegam com colonos ingleses, com as relações comerciais inglesas, e os luteranos alemães no Rio Grande do Sul. E depois um outro protestantismo chamado missionário, que vem para o Brasil via Estados Unidos, e que, de uma certa forma, em muitos aspectos, se tornam herdeiros, né? Herdeiros, ou seja, em fases posteriores, e principalmente no período da ditadura militar, de uma certa perspectiva antissocialista, né, que fazia parte, nesse período aí até a década de 50, de uma política de Estado americana de restringir o crescimento no mundo de ideias socialistas como planos daquela perspectiva da Guerra Fria, né, e durante, principalmente, o período militar, há um patrocínio do governo americano para que essas igrejas elas se fortaleçam no Brasil, né? Grande parte dessas igrejas hoje estão identificadas, né, nessa massa que vem sendo chamado de pentecostalismo, mas esse mesmo sentimento anticomunista, antissocialista, também está presente nas chamadas igrejas protestantes históricas. Protestantes históricos e protestantes, vamos dizer assim, pentecostais, não se identificam em si, são grupos que têm perspectivas antagônicas, mas quando o tema é a discussão dentro do campo moral, né, dentro das visões, dentro dessa perspectiva moral associada, que tem sido jogada nas costas, por exemplo, da esquerda, esses dois grupos estão unidos. Como também há uma comunhão de pensamento com grupos conservadores católicos, né? Perfeito. Então, a gente às vezes subestima esse conservadorismo brasileiro, como essa formação, né? Essa formação de um grande número de brasileiros está dentro dessa perspectiva muito conservadora. E é aí que tanto faz ser católico, ou ser espírita, ou ser pentecostal, né, no tocante a alguns temas, embora em termos de religião um esteja atacando o outro, mas no tocante a esses temas eles estão unidos, né? Exatamente. O próprio Bolsonaro, embora se aproxime da bancada evangélica, da bancada do agronegócio, da bancada da bala, como chama, né? Mas principalmente dessa bancada religiosa evangélica, ele o tempo todo faz questão de se identificar enquanto católico, de dizer que é católico, né? O Bolsonaro se tornou uma espécie de herdeiro político das relações que o Eduardo Cunha tinha com esse setor evangélico. Há alguns dias estava lendo uma matéria a respeito disso, né? O Eduardo Cunha tinha esses tentáculos assim no mundo pentecostal, no Rio de Janeiro e em outros locais, relacionado à promoção de alguns eventos no meio gospel, trazendo cantores, essa coisa toda que o movimento evangélico gosta muito, né? Programas de rádio, programas de TV, basta você dar esses agrados, vamos dizer assim, a essas igrejas, que são igrejas que, no fim das contas, eles estão querendo uma certa proteção do Estado, um certo patrocínio do Estado, num claro desafio à perspectiva de separação entre Estado e religião. E o Eduardo Cunha tinha fortes relações com esses setores e o Bolsonaro acabou herdando isso. Isso foi perceptível, por exemplo, naquela convocação de jejum nacional, como estavam articulados, né, elementos de igrejas protestantes históricas e de igrejas pentecostais, aparecendo até em vídeos, todos juntos, convidando os seus fiéis para aquele jejum nacional convocado, que nem o próprio Bolsonaro seguiu, né? No dia que ele promoveu, foi um almoço lá na sua própria residência. Mas é isso. Então,
a aparição constante em eventos do mundo gospel, né? Tipo Marcha para Jesus ou outros grandes eventos que sempre quando ocorre, ele tem uma certa assessoria, né, que tem influência nesses setores e ele sempre vai dando as caras, né, e vai fazendo um agrado a um grupo, né, a um grupo religioso no país que, desde os inícios da República Brasileira, em que há separação entre religião e Estado, e que se põe a um fim ao regime de padroado que havia entre a Igreja Católica e o Estado brasileiro, isso finda com a República, né, que os católicos continuaram batalhando para ter novamente essa influência, principalmente tentando trazer de volta o ensino religioso catequético para as escolas. Isso foi trazido novamente durante o governo Vargas, e precisando do voto católico, trouxe novamente esse ensino religioso para as escolas, como iniciativa católica de voltar a ter influência no campo, na esfera política e pública. E os protestantes, nesse sentido, sempre desejaram ocupar, nessas relações com o Estado, a mesma posição que o catolicismo ocupou em outras fases da história do Brasil. Então, quando eles veem um político como esse fazendo certos agrados, né, fazendo certos agrados a esse grupo, ao seu grupo religioso, eles passam a identificar nesse político como uma espécie de defensor dos valores religiosos do grupo. Né? Aí, de repente, chega e nomeia para ministro da Justiça um pastor presbiteriano, que é a figura, né, que alguns acho que no ano passado, ele chegou a fazer aquela provocação de que nomearia para o STF um ministro terrivelmente evangélico, né, numa clara referência ao André Mendonça, que hoje é ministro da Justiça e é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja que eu conheço muito bem, né, e em termos de mentalidade, desde o período da ditadura militar, que promoveu a expulsão de toda a sua ala progressista, expulsou da igreja, expulsando até igrejas inteiras, e é verdade. Entrou num caminho de alinhamento com uma perspectiva bem à direita, conservadora, né, e que, embora, né, faça uma pregação defendendo uma certa neutralidade, né, a partir dos cultos das suas igrejas, na prática, o seu posicionamento é de defesa desse governo. Porque identifica nesse governo como se fosse um defensor das ideias religiosas que estão relacionadas ao grupo. Então, tanto um protestantismo histórico, não na sua totalidade, mas em grande número, numa maioria, vamos dizer assim, como pentecostais, e essa ala conservadora católica estão alinhadas em termos de pensamento. Estão alinhadas. Vamos dizer, essa direita católica e uma maioria, assim, do protestantismo brasileiro, as exceções de igrejas e de lideranças dentro do protestantismo brasileiro, que estão dentro de um posicionamento mais progressista, é bem minoritário, né? É bem minoritário e extremamente difamado no restante das igrejas, né? Acabam não conseguem influenciar, em termos de pensamento, a maioria dos evangélicos em geral, que na formação das suas lideranças, o que os seus líderes acabam propagando a partir dos seus púlpitos é uma aversão a qualquer tipo de socialismo e resgatando um tipo de acusação de uma visão sobre um comunismo, daquilo que se pensava sobre o comunismo na década de 50 ou no início do século XX. Então, aí se cita, por exemplo, certos exageros, de repente, que ocorreram durante a Revolução Russa, durante a Revolução Cubana, ou durante a Revolução Chinesa, né? Esses aspectos de uma perspectiva muito antirreligiosa, entendida por esses movimentos que promoveram revolução nesses países, que era o que estava muito forte também na década de 50, e são esses elementos que estão sendo recuperados hoje dentro das igrejas evangélicas de um modo geral, e também são utilizados como argumentos dentro
da esfera católica. Assim, perfeito. Olha, É isso. eu queria, não sei quanto tempo tem aí, porque eu queria, quando a gente fechar agora a live, Acho que uns 5 minutos, Romero. olha, veja, eu teria um tempinho mais, então só assim. Quando a gente fechar a live agora, eu queria voltar para falar um pouco de uma contradição nesse voto católico, da extrema-direita católica a Bolsonaro, toda essa situação, eu queria trazer uma figura de contradição, que é a figura do Papa Francisco. Não é? Principalmente uma reflexão sobre o que o Papa vem fazendo, primeiro o que é esse Papa, né? Depois o que ele vem fazendo e o que de fato está incomodando a extrema-direita católica. Por quê? Por que eu quero dizer isso? Porque eu sempre vejo o seguinte, de um ponto de vista da sociologia da religião marxista, você nunca deve compreender uma religião de maneira unívoca, de maneira unilateral. Não é? Entender o seguinte, como toda religião é uma criação humana e é uma instituição humana, nesse sentido, toda instituição humana ela é contraditória. Então, isso é um primado da sociologia da religião marxista, isso de Marx até os sociólogos contemporâneos. Né? Por quê? Porque eles entendem a religião, digamos assim, enquanto um movimento de construção humana. Então, é contraditório. Né? Então, significa dizer que há uma extrema-direita católica, é fato. Eu já detectei, eu anoto, eu vejo o texto, eu tenho um livro sobre isso, tal, tal. Agora, dizer que só existe uma extrema-direita católica, eu acho que é falso, porque você tem experiências dentro da própria Igreja Católica que se contrapõem, né, radicalmente à figura de Bolsonaro, e não só a figura de Bolsonaro, né, se contrapõem a todas as formas de fascismo. Né? E o Brasil, e em particular, a Igreja Católica em particular, nos últimos 5, 6 anos, e em particular o Brasil, por conta de uma certa orientação do atual Papa Católico, o Papa Francisco. Né? O filme Dois Papas, que está no Netflix, ele traz uma reflexão que, apesar de não ser uma fonte histórica absolutamente confiável, porque o diretor ele mesmo disse que criou algumas coisas em cima daquilo ali, mas ele criou a partir de documentos que ele leu. Né? Então não é de totalmente... As informações sobre a história de Bergoglio, que é o Papa Francisco, e de Ratzinger, que é o Papa Bento XVI, não são informações erradas, né? São informações importantes. Então, assim, o que é que eu queria fazer quando voltarmos da live? É entender, perceber o seguinte, houve esse voto católico da extrema-direita a Bolsonaro, há o apoio, mas é bom deixar claro, tem uma resistência. E eu vejo que essa resistência dentro do catolicismo está crescendo. A figura de um Júlio Lancelotti, por exemplo, tem se popularizado muito. A prática de um Júlio Lancelotti tem se popularizado muito, do padre Júlio Lancelotti. A prática de certas comunidades católicas, leigas, autônomas tem crescido. Digamos assim, a crítica a esse modelo fascista. Então, assim, mesmo durante o fascismo italiano e o nazismo alemão, não foram todos os cristãos que apoiaram. Teve cristãos que foi contra o nazismo e pagou caro por isso. Teve cristãos que morreram em campo de concentração, que morreram nas prisões nazistas, como teve cristãos que combateram o fascismo e foram presos, torturados e foram assassinados pelo fascismo. Então, assim, e isso aconteceu tanto na Alemanha nazista como na Itália fascista. Então, assim, isso faz parte da história, para mim faz parte da história do cristianismo. Né? É uma característica do cristianismo, e esse século XXI não seria diferente. Eu tenho observado também a mobilização da extrema-direita católica, eu tenho estudado isso, mas eu tenho também observado que há uma reação, né, que há setores do catolicismo que procuram, digamos assim, combater o fascismo hoje, combater esse tipo de política de extrema-direita, inclusive recorrendo a ícones do passado. Né? Há um catolicismo que não faz muito tempo, que lembra digamos assim, as posições de Dom Helder, a ditadura militar, as posições de um Dom José Maria Pires, a ditadura militar, as posições de um Dom Pedro Casaldáliga, a ditadura militar, né? As posições de um Tomás Balduino em defesa dos trabalhadores rurais, pobres. Então, assim, há um tipo de cristianismo que está reagindo a isso. Né? Esses dias, eu acho que a semana passada, estava escutando uma live do pessoal da comunidade, do pastor e do SEBI, em que o padre Soares falava sobre isso. Né? Eu estava escutando alguns depoimentos ontem do padre Isaías falando isso. Pois não? Só um instante. Porque tá apontando aqui a contagem, vai encerrar a live
Aí só para lembrar para o pessoal que assim que fechar, porque está esgotando o tempo, a gente vai reabrir uma nova para você dar continuidade. Eu queria, e aí eu queria focar nessa resistência. Só uns 10 ou 15 minutos dá é suficiente, beleza?